que eu estava pensando a respeito dos vídeos que eu fiz? Que na verdade há algum tempo eu já tinha pensado em fazer uma coisa igual e com os meus pensamentos e dizendo alguma coisa do que eu sou. No fundo, porque desde quando eu comecei a pensar nisso, foi porque eu comecei a analisar as pessoas que o fazem, as pessoas que têm canal, as pessoas que estão muito nas redes sociais. Porque no fundo, não é ofensivo e nem nada que seja considerado imoral, vamos dizer. Não sei se seria essa palavra, mas nós somos pessoas muito sozinhas. Os tempos modernos e pós-modernos fez com que nós fiquemos mais ainda isolados. Por quê? Porque tudo ficou relativizado, né? Os conceitos e os modos de pensar são sempre conturbados e distorcidos, ficou tudo muito melindroso e ficou difícil se ter debate de ideias. Não que isso em algum momento do mundo, da história do mundo, tenha sido fácil. Mas olhando o que eu já fiz até agora, que foi como um experimento, inclusive eu tenho uma filha de 18 anos que é mais afeita a essas coisas de internet. Ela queria uma coisa muito mais produzida, que eu me maquiasse, me penteasse, no sentido de, né, fazer algo especial, porque lógico que eu estou minimamente penteada. Mas eu sei que as pessoas entendem o que eu quero dizer. Não, eu quero uma coisa simples, porque esse sozinho que eu digo é não ter referencial e a gente achar que só a gente tem determinados tipos de pensamento, de sofrimento, de limitações, o que é uma mentira. Mas voltando ao que eu estava dizendo com relação aos outros vídeos que eu mesmo andei me vendo, e um parênteses aqui, eu gosto quando eu me vejo, é interessante. Se fosse uns anos atrás, eu não conseguia nem me olhar direito no espelho, porque é aquela coisa de autoaceitação. E eu gostei da minha voz, gostei do que eu vi. E eu acho que é porque eu tô falando de mim e quando eu me ouço, eu tô falando comigo novamente, né? E é bom esse falar consigo mesma, porque você acaba se reavaliando, né? E o que é um em qualquer palavra? É uma coisa que você já fez, mas você precisa refazer. A mesma coisa está aqui, esse no refazer. E só tentando voltar ao início do que eu queria dizer, é que quando eu estava vendo os outros vídeos, tá muito sério, porque eu estou logicamente ainda tímida no sentido de que não tenho essa prática e é fácil você pegar um celular, lógico, e falar com você mesma, mas ao mesmo tempo, você tá falando e você tá numa postura diferente de uma conversa informal, embora eu esteja numa conversa informal. Mas, por exemplo, é como você quando começa no emprego ou você é nova numa sala de aula, sua postura é diferente. Então eu achei engraçado, porque acabei me vendo assim. Eu não sou todo esse jeito de falar e nem toda essa seriedade. Aliás, eu tenho um jeito de tratar com a realidade e com o sofrimento, que segundo a psicóloga, é coisa de pessoas que têm uma dor interna muito forte, uma dor emocional muito forte, uma dor psicológica muito forte. Concordo com ela. Porque por mais que eu vá contar uma tragédia minha e uma dor minha, no sentido de tragédia de tudo aquilo que pra mim me dói, tudo aquilo que me é caro, eu conto em forma de piada. Eu não costumo contar igual eu tô aqui, blá 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 blá. Mentira, não sou assim. E é engraçado, né, que em todos os lugares, quando a gente começa assim. Não é que a gente tá sendo falso, a gente tá sendo retraída, a gente tá sondando o terreno, conhecendo as pessoas, né? O que vai acontecer, eu acho que deve acontecer com essa coisa de internet, especialmente com as pessoas da minha idade, é pegando familiaridade, e familiaridade significa uma certa intimidade. Eu espero que seja isso, né? Porque, na verdade, a gente começa toda formal, em qualquer tipo de relação, e dependendo do caminho que toma, você sabe que a gente vai ficar desabotinado, né? A gente não vai ficar todo engomadinho, todo... igual final de festa. Quando a gente pega uma certa intimidade, a gente chega lá no black tie,
e sai carregando o salto alto nos 2 dedos, pendurado nas costas. E eu achei interessante isso, porque na verdade o que eu queria fazer, desde que eu me imaginei fazendo alguma coisa no YouTube, eu imaginei, e acabou sendo, parecia um plágio, né? Quando eu vi, pra mim quem tava me plagiando é o que eu vi na televisão. Eu acho que um namorado pra minha mulher, um negócio assim, que aquele ator que eu esqueci o nome, que ele fez o Velho Chico, alguma coisa Montanheiro, o nome dele, e com a Ingrid Guimarães. Aí o que acontece mais ou menos no filme é que eu não me recordo quem era o ator que fazia o marido da Ingrid Guimarães, e eles estavam numa fase do casamento em que ela estava muito rabugenta e eles estavam com problema de relacionamento, e ele considerava que era porque ela não tinha um serviço fora. Então ele tem um conhecido, que se não me engano é o Paulo Vilhena, não sei, não me lembro mais, mas o que eu achei interessante, que até comentei com meu filho, eu falei, nossa, copiaram a minha ideia, porque justamente ela foi convidada no canal do YouTube, que eu não lembro exatamente o que era, desse amigo, do marido dela, e ela, para falar o que ela achava mesmo da vida. E eu achei interessante que, como a gente é parecido, o ser humano é muito igual, e eu gosto da Bíblia por causa disso, encerra todo mundo embaixo de uma certa igualdade, tanto de pecado como de pensamento, faltas e dores. Eu achei interessante porque um dos comentários que ela fazia era uma das coisas que eu também pensava e me irritava muito. E aí é isso que eu brincava, e eu falava para meus filhos a respeito disso, e quando eu vi no filme eu falei, nossa, me plagiaram, né? Mas é lógico que é coisas de sentimentos e pensamento comum a todos, ou pelo menos a grande maioria, que ela falava assim no canal. Por que as pessoas põem a gente num grupo? Não te pergunta, não fala se você quer, e de repente aparece o seu nome lá, você tá num grupo. E o meu caso e o da personagem, a gente não tinha o menor constrangimento de sair do grupo. E ela falava, por que eu vou ficar constrangida de sair do grupo? Eu não pedi pra entrar. Quem tinha que estar constrangida é quem me colocou no grupo, sem me perguntar. E aí eu achei interessante, porque o meu filho mais velho especialmente, eu tenho muito uns pensamentos assim, como que eu poderia dizer? Crítico. Que as pessoas falam que são de chato, mas é porque eles são os invejosos, porque são pensamentos críticos, pensamentos que ponderam e consideram e têm opiniões de um ângulo diverso daquele que todo mundo está olhando. Mas eles classificam como chato, que é uma grande mentira. São pessoas críticas, pessoas que olham por um outro viés, pessoas que têm um pensamento, não é contrário, mas diversificado. É assim que eu sou, uma pessoa de pensamento diversificado. E não sei por que todo mundo tem que olhar pelo mesmo buraco da fechadura, entendeu? Então, e aí eu achei interessante, que ainda falei pro meu filho, caramba, se eu fizer um negócio assim, parece que agora eu a copiei. Ou melhor, eu tô falando da personagem, ou melhor, eu copiei o filme. Aí ficou isso, e eu tenho umas tiradas de vez em quando, que o meu filho mais velho sempre fala, nossa, você tem cada uma, mãe, você devia fazer essas coisas pôr no YouTube. E de repente eu me vi que eu tô muito presa ainda, e eu também não sei que caminho que eu vou tomar, porque eu acho interessante também que cada dia é o meu estado de espírito. E cada dia você é uma coisa, né? Então nem todo dia você é engraçado, nem todo dia você é melancólico. E aí eu também acabei achando interessante, porque meu filho também comparava o jeito que ele falava e o jeito que ele me contou algumas coisas que eu até então não conhecia. Hoje eu já ouço falar, eu acho que é o Whindersson, não sei o nome, e o Paulo Gustavo, eu não lembro o nome do outro, mas eram 2 pessoas que tinham canais no YouTube, ou no caso do Paulo Gustavo, ele fez o filme da mãe. E mãe com filho adulto, sempre acaba sendo meio comédia. Meio, totalmente jamais, mas meio. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem aquela figura não infantilizada, mas você ainda continua sendo mãe, você quer mandar do mesmo jeito. Então é engraçado, né? E todos os filhos acabam tirando as mães, os filhos adultos acabam tirando as mães do mesmo jeito que os outros filhos. E quando esse filho leva essa comédia do cotidiano para frente de uma câmera, seja ela que tipo for, ou mesmo no stand-up,
Isso acaba sendo engraçado. E engraçado por quê? Porque é comum a todos. Não porque, só acontece na casa dele. Justamente a graça está porque acontece em todos os lugares. Eu espero que eu consiga ser, não uma pessoa leve, porque eu não sou uma pessoa leve nem no peso, mas uma pessoa leve na forma de expor o pensamento e ao mesmo tempo densa. Eu tenho uma amiga que a gente quase não se vê, mas eu achei muito interessante. Há uns 20 anos atrás, a gente não se conhecia, a gente se antipatizava muito uma com a outra, e numa afinidade proporcionada por Deus, num encontro proporcionado por Deus, numa forma assim extremamente improvável, aí nós vimos que a gente tinha muito mais compatibilidade do que a gente pensava. E a situação é que acabou favorecendo com que a gente se comunicasse. E aí, muito interessante, porque ela falou assim, eu não sabia que você era tão densa. Então, eu carrego comigo ainda. Eu quero continuar com essa densidade, que eu acho que eu sempre tive, não dizendo que essa densidade é certa, mas, porque especialmente nesse tempo, né, que não existe uma verdade absoluta para ninguém. Para mim, essa verdade absoluta é Deus, mas Deus acaba sendo relativo não no ser ontológico dele, mas acaba sendo relativo na nossa hermenêutica, na nossa compreensão, no nosso jeito de ler ou de não ler, e de ouvir ou não ouvir o que se fala a respeito dele, né? Então são dias muito confusos, já ia falar muitos, né? Mas é muito confusos, e eu acho que era esse tipo de não sei se esclarecimento, mas é que eu queria até, acho que, dizer para mim mesma que todo começo é bem restritivo, porque a gente está sondando, a gente está pisando em ovos e a gente está caminhando. E tem me dado uma certa felicidade. Não estou pensando em seguidores, não estou pensando em alcançar outros lugares. O que eu tenho pensado mesmo é que com muita ou poucas pessoas que acessarem, o que vai ser interessante para mim é saber que pode ter ou não pessoas que simplesmente se identifiquem na sua forma de pensar, na sua forma de falar. E é muito interessante essa coisa do se expor e, como que eu posso dizer agora, o do se mostrar, e como nós somos todos iguais. Porque que acontece? Eu comecei a dirigir com 45 anos. Eu tinha tirado carta com 27 anos, grávida da minha filha, que hoje tem 28 anos. Eu estava grávida de 6 meses. E eu carreguei dos 27 anos até os 45 a clara noção de que eu sabia dirigir, mas eu não tinha prática. Por uma série de contextos, eu pus pé, ou chutei a porta, que não, vou dirigir. Por uma série de contextos e necessidade, né? Especialmente na cidade de São Paulo, você tem necessidade de dirigir. Aí eu comecei e não tinha um referencial humano que eu pudesse compactuar e me apoiar, que era difícil esse início. Eu fiquei um ano tremendo. Verão ou inverno, eu transpirei dirigindo. Verão ou inverno, seja lá o lugar que eu fosse, prazeroso ou não, eu ia, antes de sair, eu ficava com aquela tensão, eu tenho que ir, e eu vou de carro. Mas uma tensão, uma tremedeira e uma sudorese. Chegava no lugar, ai, graças a Deus cheguei, tá vendo? Não foi difícil. Aí eu mal consegui usufruir o tempo que eu tinha em os lugares onde eu ia, porque eu tinha que voltar, e lógico que eu ia voltar de carro, era ponto de honra, né? E eu tenho essa coisa de, o que eu começo, eu vou suar sangue, mas eu vou fazer e vou terminar. Se eu fui, eu vou voltar, né? Também porque eu não ia deixar o carro, a Deus dará. E aí é muito engraçado, porque ai, mas dirigir é tão fácil, nossa, é só pegar prática. Eu não quero ouvir isso. Eu não queria ouvir isso. Eu queria alguém que falasse, nossa, é assim mesmo. Você vai transpirar sangue 1 ano,
Uns transpiram mais, outros transpiram menos. Você começou com 45 anos, você já é uma mulher madura. É lógico que você não vai ser aventureira, esse medo vai passar rápido, porque você não está começando nem com 16, nem com 18 e nem pegou um carro antes para treinar. Então vai ser assim mesmo. É isso que eu quero me propor com esse canal, né? Que Deus aprove ao Senhor, que Ele alcance a quem queira, se Ele quiser. Se também Ele não quiser, Ele não vai alcançar ninguém, Ele não vai mandar nada, a ter esse tipo de empatia, que é uma palavra que está muito na moda, né? E esse tipo de empoderamento, porque empoderado nós já somos, nós somos vivos, nós somos aquele espermatozoide que venceu. Então chega, né? A gente já foi chamado à existência. Então nós já temos essa vitória. Agora, como que a gente vai levar o resto dos desafios que a gente vai encontrando, né? No meio dessa vitória, a gente vai encontrando os desafios para mais e mais e mais acumular, não vitórias, mas acumular experiências que nos tornem vitoriosos até dentro do que hoje a gente vê como derrota, porque você dá mais 2 passos, você vê que aquela derrota, na verdade, foi um grande ganho. É isso que eu quero poder divulgar para quem quiser ouvir.